Saudações, pessoal! Enquanto não chegava a hora da nossa aula, eu estava aqui lendo uma reportagem sobre conflitos em terras indígenas na região norte do Brasil, região que concentra muitos povos originários até hoje. Você já parou para pensar que tanto o estado quanto a cidade do Rio de Janeiro já abrigaram vários povos indígenas? Eu sou Sinésio Silva, professor de História. Eu sou pardo, tenho os cabelos raspados, estou com uma barba pequena, uso óculos e estou usando uma blusa azul de mangas compridas. Atrás de mim há uma parede branca com uma estante cheia de livros e hoje, na nossa aula para o sexto ano, vamos nos perguntar: o Rio de Janeiro continua índio? Antes de qualquer coisa, atualmente, qual é a maneira mais adequada de nos referirmos às mulheres, aos homens e às crianças que viviam aqui no que reconhecemos como Brasil? O mais comum é dizer índio. Porém, como sabemos, esse modo de se referir pegou porque, quando chegaram à América, os colonizadores europeus imaginavam ter chegado às Índias e rotularam todos os não-europeus que viram como índios. Além disso, não é difícil ouvir variações como a palavra ameríndio, que seria o mesmo que índio da América, ou a expressão pré-colombiano, marcando equivocadamente o início da história de vários povos das Américas a partir da chegada do navegador Cristóvão Colombo em 1492, ou seja, no final do século XV. Vamos aproveitar essa conversa e o início da nossa aula para fazer algumas definições importantes a respeito dessas formas de nos referirmos aos sujeitos históricos que viviam nessas terras antes dos colonizadores. Como já foi dito, durante muito tempo, foi comum chamar os povos originários das Américas como índio, ou, no plural, índios. Isso se relaciona com o fato de usarmos a classificação dos europeus colonizadores dos séculos XV, XVI e XVII. Recentemente, essa definição eurocêntrica foi questionada por vários motivos, entre os quais o fato da palavra índio carregar um sentido pejorativo, ou seja, associar os primeiros habitantes das Américas a selvagens, a pessoas incivilizadas. No Brasil, essa não foi a única forma pejorativa de se referir aos povos originários. Negros da terra, silvícolas, bugres e brasis também foram formas de classificar os habitantes já estabelecidos por aqui. E é isso mesmo, você não ouviu errado. Brasil era um termo usado não só para nomear aquela árvore que dava uma tinta vermelha, o famoso pau-brasil, como tinha também um sentido negativo que no início da colonização era associado às etnias locais. Mesmo quando o plural é usado, isto é, ao invés de índio, usamos índios, os problemas continuam, já que chamar os povos originários de índios ignora a especificidade de cada sociedade. Por mais que compartilhe certas características, cada sociedade originária que tem seus traços únicos. Apenas para citar alguns exemplos, Ticuna, Guarani Kaiowá, Yanomami e Kiseedê possuem cada qual suas tradições. Por isso mesmo, mais recentemente, passamos a usar os termos povos originários como uma maneira de manifestar mais respeito pela presença e pela história dessas sociedades no território que conhecemos como Brasil. Já que citei algumas etnias presentes no Brasil atual, eu aproveito para te perguntar: você saberia dizer quais etnias viviam no litoral fluminense antes da chegada dos europeus colonizadores no século XVI? Anota aí: Tamoios, Termiminós, Pavunas, Irajás, Sarapus, Sapopemas, Itaúnas, Urapués foram algumas das sociedades encontradas pelos colonizadores quando aportaram por aqui. E aí, alguns desses nomes é comum para você? Por um acaso já ouviu algum deles por aí? Essas e outras etnias pertenciam ao mesmo tronco linguístico. Todas eram tupis, assim como boa parte dos grupos que habitavam o litoral do Brasil. Geralmente, as etnias que não pertenciam ao tronco tupi estavam mais presentes no interior do território colonial e eram classificadas pelos tupis como tapuias, termo que acabou sendo adotado pelos colonizadores também. Uma coisa importante de dividir com vocês é que esses grupos originários tinham uma cultura guerreira muito forte.
A guerra era um fator central na vida daquelas pessoas, mesmo que tivessem traços semelhantes e que, grosso modo, fossem ligados por algum grau de parentesco. Os conflitos eram rotineiros e estavam associados a uma série de rituais, valendo mencionar a antropofagia, ou seja, o hábito de digerir, isso mesmo, comer um hábil guerreiro adversário que tivesse sido capturado. Esses conflitos entre povos originários acabou imprimindo ao início da colonização um ritmo singular e também curioso. Vejam só, tanto os colonizadores, especialmente franceses e portugueses, perceberam as rivalidades locais, quanto os povos residentes notaram as disputas entre os europeus. Todos eles tentaram se aproveitar de alguma maneira da construção de alianças para fazer valer seus interesses. Os povos originários conseguiram apoio para derrotar seus inimigos locais, e os colonizadores ajudam no reconhecimento e na conquista de territórios que inúmeras vezes exigia vencer etnias não parceiras. A própria fundação da cidade do Rio de Janeiro pode ser explicada a partir desses acordos entre povos originários e colonizadores, suas respectivas afinidades e rivalidades, seus interesses em comum. O evento, que ficou conhecido como Confederação dos Tamoios, como o próprio nome diz, envolveu pessoas desse grupamento étnico e um dos grandes exemplos, né, de destaque da resistência dos povos originários à dominação europeia. Vários grupos tupinambás uniram-se para combater os portugueses e seus aliados tupis, com os tupinambás nesse movimento recebendo o apoio francês. Fundada em 1º de março de 1565 por Estácio de Sá, os portugueses só conseguiram controlar totalmente a região da Baía de Guanabara, ou seja, afastar os franceses e seus aliados indígenas da região, 2 anos mais tarde, exatamente quando terminou o conflito conhecido como Confederação dos Tamoios, em 20 de janeiro de 1567. Uma curiosidade associada a esses eventos é que se costuma atribuir à cidade do Rio de Janeiro 2 datas de aniversário. 1º de março, em razão da ocupação viabilizada por Estácio de Sá, e 20 de janeiro, justamente por ser o dia em que os portugueses e os tupiniquins sagraram-se vitoriosos na Confederação dos Tamoios. Vale lembrar que esse é feriado e é dia do padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Contudo, como disse no início, a história desses grupos não começa com a colonização europeia nas Américas. Por isso mesmo, cabe ressaltar que essas pessoas já habitavam o território há milhares de anos. Algumas pesquisas, como a que revelou o crânio de Luzia, indicam que os povos originários já tinham se estabelecido por aqui 12 mil anos atrás. Para quem não sabe, o crânio de Luzia é um dos fósseis mais antigos encontrados no Brasil. Seja como for, os primeiros povoadores poderiam ser classificados como sambaquianos. Isso porque foram povos caçadores, coletores e pescadores que acumulavam restos de molúsculos, ossos de caça e de pesca, formando pequenos montes conhecidos como sambaquis. Quando aprenderam a domesticar plantas, passaram a exercer a agricultura, cultivando milho, batata doce, aipim, tabaco, entre outros exemplos. Com o domínio do exercício agrícola, esses grupos tornaram-se sedentários, mesmo que mantendo práticas de coleta e de caça. Quando havia deslocamentos territoriais, esses não eram assim tão expressivos. E onde estão e quem são os indígenas residentes no Brasil atual? De acordo com dados do IBGE, a maioria deles reside na região norte do país. A região sudeste, onde está o estado do Rio de Janeiro, é a 4ª entre as 5 regiões a concentrar maior população indígena no território nacional. Entre os 4 estados do sudeste, o Rio de Janeiro só tem população indígena maior que o Espírito Santo. O povo ticuna, residente no Amazonas, em números absolutos, foi o que apresentou o maior número de falantes e, consequentemente, a maior população. Em segundo lugar, em número de indígenas, ficou o povo Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. E, em terceiro lugar, os Caingangue, da região sul do Brasil.
Bem, nossa aula está chegando ao final. E aí? A partir do que você viu e ouviu aqui, qual é a sua conclusão sobre a pergunta que dá nome à aula? Afinal de contas, o Rio de Janeiro continua índio? Olha, em primeiro lugar, aprendemos que é preciso refletir bastante sobre o uso do termo índio, já que ele carrega muitos sentidos negativos e pejorativos também. Portanto, não ceda às tentações do preconceito e do racismo. Seja inteligente, amoroso e solidário com todos os cidadãos, incluindo aí os povos originários. Em segundo lugar, eu diria o seguinte: do ponto de vista populacional, a presença dos povos originários na cidade do Rio de Janeiro sofreu um grande declínio, acompanhando a tendência nacional. Isso porque as mais variadas etnias foram dizimadas no processo de colonização. Acompanhe o slide. Note que em 1500, ano da chegada dos europeus, a população originária estava estimada em 3 milhões de habitantes. Passados 5 séculos, estima-se o número de indígenas em menos de 1 milhão, não chegando sequer a 1% da população brasileira. Percebam também que no intervalo de menos de um século, entre 1500 e 1570, parte significativa das etnias originárias que habitavam o litoral foram extintas em razão da colonização europeia, que escravizou, perseguiu e matou inúmeros indígenas. Pelos dados do último censo, os indígenas representam 0,1% da população do estado do Rio de Janeiro. Contudo, o fator populacional é apenas uma das variáveis a serem consideradas. Lembre, a história e os lugares da nossa cidade estão recheados de heranças vindas dos povos originários. Antes de encerrar, que tal um desafio? Um dos mais importantes estádios de futebol do mundo chama-se oficialmente Jornalista Mário Filho, figura importante do jornalismo esportivo. Recentemente, discutia-se uma proposta no Legislativo Fluminense para alterar o nome desse estádio e passar a chamá-lo Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, em homenagem ao brasileiro ícone do futebol mundial. Independente se o estádio permanecerá Jornalista Mário Filho ou se passará a se chamar Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, ao que tudo indica, o Carioca permanecerá reconhecendo o palco da derrota da Copa de 1950 e da final da Copa de 2014 como Maracanã, ou simplesmente o seu, o meu, o nosso Maraca. Pois bem, você sabe o significado da palavra Maracanã? Faça uma pesquisa rápida usando a internet e descubra a razão de chamarmos esse estádio de futebol dessa maneira. Uma dica: tal como a palavra carioca, Maracanã também tem raiz indígena. Eu fico por aqui. Despeço-me de vocês, torcendo para que todos estejam protegidos. Até a próxima.